Pelo que temos lido, parece que todo o problema atual do coronavírus, Covid-19, começou no mercado da cidade de Wuhan, onde são comercializadas várias espécies de animais silvestres para a culinária local, com o vírus vindo de morcegos via o pangolim para o ser humano, onde se adaptou e se proliferou nesta pandemia que tem trazido tanto medo e morte. Então, ouvimos informações, às vezes conflitantes, em relação à morbidade, ou seja, quantos ficam doentes, e mortalidade, ou seja, quantos morrem. E existe uma diferença nestas taxas entre países, às vezes dependendo da eficiência do sistema de saúde, às vezes dependendo da forma em que os números foram coletados. Então, alguns concluem que é o início do fim da humanidade, enquanto que outros dizem que não é muito mais grave que uma gripe normal, que também mata gente. O que todos concordam é que tem muitas pessoas morrendo, que os testes de diagnóstico não estão disponíveis num número suficiente, que é um síndrome respiratório agudo que leva muitos dos pacientes em estado grave de precisarem de auxílio mecânico para respirar. E esses ventiladores não estão disponíveis em número suficiente. E não existe vacina ou cura disponível no mercado atualmente. Mas, em muitos países, há muitos cientistas buscando uma solução para o problema. Enquanto isto, muitos culpam os chineses e gostariam de mandar a conta de todo o prejuízo para a China, enquanto que os russos culpam o governo britânico de fabricar o vírus e levá-lo à China, e a China diz, talvez os americanos sabiam de algo antes deles, se já estão formulando uma vacina, e outros dizem que é algo que os governos das grandes economias se uniram para fabricar um vírus que matasse os velhos e assim os não precisariam pagar as aposentadorias. Mas seja como for, a origem de todas estas dificuldades pode ser traçada na Bíblia, começando no primeiro livro, Gênesis capítulo 3, onde lemos como Adão, o primeiro homem criado por Deus, e Eva, sua esposa, também a primeira mulher formada, desobedeceram a Deus e assim quebraram a comunhão e a paz e a harmonia que tinham com Deus naquele jardim perfeito chamado Éden, numa época em que não havia dor, doença ou morte. Isto trouxe consequências para o indivíduo, para a humanidade e também para o planeta. Em relação à morbidade e mortalidade deste problema, ou seja, o pecado, não é uma questão de será que é o 6 ou 20%. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que o problema atinge 100% dos seres humanos. A Bíblia diz, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Então, de ser tão sério, faz as estatísticas do coronavírus parecerem insignificantes. Mas tem muitos que gostariam de fazer pouco caso do problema e procuram ignorar a voz da consciência que os acusa, dizendo que não estão de bem com Deus e recusam ler a Bíblia, que avisa que sem os pecados perdoados é impossível chegar ao céu. E a única outra alternativa, não indo para o céu, é chegar no inferno, num lugar de sofrimento e castigo eterno. É uma pena tantos ignorarem a palavra de Deus em relação a este grave e solene problema, o pecado nas suas almas. Porque tem um remédio 100% eficaz e eficiente, que cura 100% dos que tomarem dele.
O sangue do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. É isto que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, ou seja, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Isto está na Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 9. Assim, purificados dos pecados, temos paz com Deus e a garantia de nunca ir para um lugar de castigo eterno, porque um outro, Cristo, foi castigado na cruz em nosso lugar. Enquanto uma vacina ou remédio para o coronavírus vai custar milhões para desenvolver e sem a ajuda do governo estaria fora do nosso alcance, este remédio divino para um problema muito pior é oferecido como um presente de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação de Deus, o perdão dos pecados, é um dom gratuito. Romanos capítulo 6, versículo 23. Para obter o perdão dos pecados, basta entender e confiar no valor da morte de Cristo na cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. O símbolo chinês da foto significa bênção e é enviado entre amigos chineses, desejando sorte um para o outro na época do Ano Novo Chinês. É interessante que este símbolo é composto por 4 partes. A maior, à esquerda, significa Deus. À direita, de cima para baixo, temos o número 1, pessoa e jardim. Este é o nosso desejo para todos que leem a Bíblia e ouvem este vídeo. Que venham a desfrutar de paz e harmonia com Deus, como Adão tinha antes de pecar. A Bíblia diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia também diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. O Senhor Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Senhor Jesus falou isto a um homem chamado Nicodemos. Essas palavras estão registradas no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21.